Durante todas as noites de terça a domingo, eu ficava parada na esquina de uma das ruas mais movimentadas da cidade. Para ser exata, aquela esquina era muito conhecida por receber mulheres da vida. Jamais esquecerei a experiência que tive com o homem que mudou completamente a minha vida. Eu estava em uma noite de fim de semana naquela esquina. Não sentia vergonha em exercer minha profissão de garota de programa. Fazia isso com muito orgulho, pois era o que me dava de comer. De longe vi que uma caminhonete se aproximava e de repente buzinou bem na minha frente. Aquela era a minha noite de sorte, já que até então não tinha atendido ninguém. Quando a caminhonete parou diante de mim, o motorista me chamou para me aproximar. Várias colegas também se aproximaram, oferecendo seus serviços. O homem ao volante começou a nos observar. Olhava nossos seios, quadris e, por fim, acabou me escolhendo. Minhas companheiras se afastaram e eu subi na caminhonete. Cumprimentei o motorista. Dê-me sua tarifa, por favor, moça. R$ 200 é 1 hora no máximo, ou até você chegar ao clímax. Inclui 2 posições e sexo oral com proteção. Está bem, moça. Agora diga para onde vamos. Pedi que nos dirigíssemos a um motel próximo em que eu confiava. Achei muito estranho que ao entrar na caminhonete aquele homem ouvia música cristã. Levante as mãos aos céus comigo e repita: Senhor, levanto minhas mãos, mesmo sem ter forças. Por que você ouve essa música tão chata, querido? Por favor, fique em silêncio, quero discrição. Obedeci e permaneci calada o caminho todo. Finalmente chegamos ao motel, e assim que entrou no quarto, ele ligou pedindo cervejas para a recepção. Começamos a conversar um pouco. Era um homem de poucas palavras, e percebi que se incomodava com minhas perguntas pessoais. De repente, a situação mudou, e foi ele quem começou a me interrogar. Você é muito bonita. Me diga, há quantos anos trabalha nisso? Tem filhos? É divorciada, casada ou tem namorado? Ele bebia rápido e logo após a 8ª cerveja pediu que eu ficasse de pé diante dele. Tire a roupa e fique aqui na minha frente. Tirei o vestido devagar, depois o sutiã e a calcinha. Fiquei nua diante dele e ele passou a observar meu corpo. Tocava meus quadris, meus seios, meu abdômen e minhas pernas, mas não de forma vulgar. Parecia que me inspecionava. Observava minha pele, minhas imperfeições, algumas cicatrizes pela idade. Vejo que não tem tatuagens. Sua pele parece jovem. Seus seios e quadris têm firmeza. Depois olhou meu rosto, tocou minha pele, acariciava meus olhos e boca. Nunca vi uma mulher tão bonita na rua. Você parece saudável. Então ele tirou a própria roupa, foi ao banheiro e murmurava palavras. Perdão, Criador. É só carne. Preciso aproveitá-la de vez em quando. Perdão pelo que vou fazer. Voltou, deitou na cama e me deu dinheiro extra. Você está em prova. Me dê a melhor noite da sua vida. Fiquei feliz com o dinheiro e decidi me esforçar. Comecei a beijar seu peito, passei a língua por sua pele, fui descendo até encontrá-lo com a boca. Brinquei um pouco e depois montei nele sem piedade. Enquanto me movia, o beijava, seu rosto era de prazer e surpresa. Parecia nunca ter conhecido alguém como eu na cama. Fiz tudo do meu jeito, ficamos em várias posições até chegarmos juntos ao êxtase. Depois tomamos banho no chuveiro e ele disse: Nunca aproveitei uma mulher como você. É muito boa no que faz. Quero te ver de novo. Nos encontraremos todos os sábados cedo. Quero ser o primeiro da noite. A cada sábado, nossas noites ficavam mais intensas. Ele sempre queria algo novo, às vezes até exagerado. Eu gostava de provocar, morder, rir durante o prazer, mudar o ritmo, explorar seu corpo. Ele me deixava fazer tudo. No 6º mês, percebi que algo mudava. Ele me olhava com ternura, eu sabia que estava se apaixonando. Via isso no modo como me tocava, falava e olhava. Já não era o cliente comum, queria companhia, conversar, rir e compartilhar problemas. Uma noite deixou claro enquanto bebíamos no quarto do motel.
As mulheres que conheço são boas, corretas, mas entediantes. Não quero uma mulher submissa, quero alguém que me surpreenda, que não me deixe dormir de tanto fazer amor. Ele buscava uma mulher que fosse companhia, mas também selvagem na cama. E eu sempre fui assim, insaciável. Sem perceber, comecei a gostar dele, a me apaixonar. Suas poucas palavras me fascinavam. Falava de livros, viagens, músicas. Eu contava da minha infância, de como cheguei às ruas, de quanto sofri. E ele me ouvia sem me julgar. Sabia que não era normal, mas já não era questão de dinheiro. Era um vínculo, um costume do qual não queria me afastar. Uma noite, entre cigarros e cervejas, ele revelou quem era. Ivete, sou pastor de uma igreja cristã. Meu nome é Reinaldo e busco uma mulher. Nunca pensei que encontraria na rua, mas é você, Ivete. Quero você ao meu lado. Fiquei chocada, mas entendi suas conversas profundas, sua serenidade. O que não entendia era como conseguia me olhar nua e fazer todas aquelas coisas. Não combinava com a imagem de um pastor. Ele sorriu, sei o que pensa, que não pareço pastor pelo quanto sou carnal. Mas minha fé é real e também meu desejo por uma mulher como você. Quero que viva comigo na igreja. Não quero só a cama, quero sua vida comigo. Suas palavras me tocaram. Não posso prometer luxo, mas sim um lar, respeito e amor. Deixe as ruas, Ivete. Vamos viver felizes. Tive medo de não me encaixar, mas também sentia amor por ele. Percebia que realmente me queria como eu era. Sim, aceito. Não é pelo dinheiro, Reinaldo. É porque te quero. Desde aquela noite deixei as ruas para me tornar a mulher do pastor. Os primeiros dias foram estranhos. Sua casa era simples, mas organizada. No terceiro dia chegou com sacolas. Deixou sobre a cama e disse: Ivete, não quero mudar você, mas preciso que se vista como a mulher que amo e esposa de pastor. Tirei as roupas das sacolas. Eram saias longas, blusas discretas, sapatos simples e suéteres. Não eram caros, mas elegantes de forma modesta. Olhei minhas unhas longas e decoradas e as cortei naquela tarde. Retirei também os cílios postiços e reduzi a maquiagem. Agora no espelho eu me via diferente. As saias iam até os tornozelos, as blusas cobriam os ombros. Estava totalmente coberta. Reinaldo me olhou e disse: Você está linda, seremos para sempre. Você é a mulher que Deus pôs no meu caminho. Chegou o dia de conhecer a igreja. No domingo, acordei nervosa. Ao chegar, fiquei surpresa. Era um grande edifício branco com a placa: Templo do Bom Caminho, Igreja Cristã Betel. Na entrada, já se ouviam vozes e cumprimentos. Muitos abraçavam Reinaldo, desejavam bênçãos. Eu caminhava ao seu lado e sentia olhares curiosos sobre mim. Ele me levou até a primeira fila, sentei e a oração começou. Cantos, palmas e preces. Quando Reinaldo começou a falar, tudo mudou. Sua voz calma na intimidade se tornou forte e firme. Lia a Bíblia como se cada palavra fosse fogo. Andava de um lado a outro, levantava a mão e falava com autoridade. Eu não acreditava que era o mesmo homem que me tirou das ruas. No púlpito parecia mais alto e poderoso, e todos o ouviam atentos. Então ele me procurou com o olhar e disse: Irmãos, quero lhes apresentar alguém especial. Fez sinal para que eu me levantasse. Esta é Ivete, minha namorada e futura esposa. Juntos guiaremos o rebanho ao perdão de Deus. Houve murmúrios, sorrisos e alguns aplausos. Irmãos, Ivete vem de uma igreja do norte do país. É cristã desde sempre e Deus a trouxe para caminhar conosco rumo ao céu. Eu sorri fingindo segurança, assenti e recebi as boas-vindas calorosas. Bem-vinda, irmã Ivete. Estamos felizes em receber mais uma filha de Deus. Naquele dia entendi duas coisas: que as pessoas respeitavam Reinaldo quase como se fosse intocável, e que agora eu fazia parte daquele mundo sob uma história que ele havia inventado para mim.
E embora fosse mentira, a forma como ele segurava minha mão diante de todos me fez sentir que para ele era verdade, que me amava e me queria para sempre. Passaram-se algumas semanas e comecei a me sentir estranha na igreja. Incomodavam-me bastante alguns olhares de certos irmãos. Não era simples curiosidade por eu ser a namorada do pastor. Com o passar dos domingos, aqueles olhares se tornaram longos e pesados. Eu sentia às minhas costas que me despia apenas com os olhos. Eram 3 homens que sempre estavam próximos. Um se sentava na segunda fila, outro perto da porta principal e o terceiro, mais calado, ficava no fundo, mas sempre buscava meu olhar. O primeiro, chamado Bruno, me abordou certa tarde no corredor. "Como você está diferente. Perdão. Não se faça de desentendida. Eu sei quem você é. Lembro perfeitamente daquela esquina. Fique tranquila, não vou dizer nada se nós dois nos entendermos bem. Venha comigo. Vamos à sala de reuniões." Entrei com ele e assim que fechou a porta, levantou minha saia bruscamente. "O que você está fazendo, idiota? Se você me der o que eu quero, ninguém vai ficar sabendo que você é prostituta. Então é melhor calar a boca." Fechei os olhos. Não tinha saída. Lembrei do rosto dele. Sim, aquele desgraçado já tinha sido meu cliente. Me deixei levar só para garantir o silêncio dele. Quando terminou, abotoou a calça e disse: "Gostosa como sempre. Agora vai ter que me dar uma vez por semana. Senão, você já sabe." O segundo, chamado Matias, me interceptou na entrada do banheiro. "Pastorzinha, assim te chamam, né? Mas eu me lembro de você de outro jeito. Saia curta, boca vermelha e sem nada de roupa. Xi, não se preocupe, sei guardar segredo. Você já sabe como funcionam esses acordos. Venha, entra no banheiro." Cansada daquilo, entrei. Sabia o que ele queria. Fechei os olhos, levantei a saia e fiz o que precisava para manter seu silêncio. Ah, deliciosa como sempre. Vou guardar seu segredo. O terceiro, chamado Eduardo, antes do culto se aproximou e sussurrou ao meu ouvido: "Eu fui seu cliente, não me esqueci do seu corpo. Não me faça contar à congregação que sua cristã de toda a vida já cobrou por hora. Venha comigo até meu carro." Entramos, ele abaixou as calças e disse: "Faça o que sabe." Passei saliva na boca, abri e fiz o que ele queria. Segurava minha cabeça com força até terminar. "Desça primeiro, não quero que nos vejam juntos. Vamos nos ver de novo, pastorzinha." Aquela noite não consegui dormir. Em minha mente ecoavam os rostos, as vozes e as malditas condições deles. Nunca pediram dinheiro, apenas meu corpo, como pagamento pelo silêncio. Não consegui contar a Reinaldo, não queria que soubesse. Lá no fundo, eu tinha medo de perder seu amor e tudo o que havíamos construído. Eu vivia o que muitas mulheres sonham e poucas conseguem. Um homem bom que me amava, que me fazia sentir desejada e me tratava como um tesouro. Em 4 meses, muitas vezes tive que me entregar àqueles homens. Me sentia culpada, estava traindo Reinaldo em segredo. Me sinto mal. Estou enganando Reinaldo. Malditos desgraçados. Mas não tenho saída. Todas as noites eu orava a Cristo pedindo ajuda. "Cristo, por favor, me ajude. Encontrei um bom homem. Estou no bom caminho. Te entreguei minha vida. Preciso de uma resposta. Um milagre." Pelo destino, ou talvez por ter sido ouvida, algo aconteceu. Uma manhã em casa o telefone tocou. Atendi e ouvi uma voz conhecida. "Ivete, como está, sua safadinha? Marisa, é você?" Não acredito. Sim, sou eu, boba. Era minha melhor amiga das ruas, a única que tinha visto o pior de mim sem nunca me abandonar. "Ivete, contaram que agora virou moça decente, até a igreja entrou." "É verdade, amiga, mas preciso te contar tudo." Não sabia se ria ou chorava. Contei tudo a Marisa, sobre Reinaldo, que era bom comigo, que finalmente tinha um lar. Mas também confessei sobre os olhares e abusos dos irmãos da igreja. "Sim, Marisa, esses homens podem destruir minha vida se eu não der meu corpo a eles."
Me sinto mal porque estou traindo Reinaldo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não se deixe, Magrela. Não dê seu corpo, eles não merecem. Mas o que faço? Se não der, eles vão contar a verdade. Vão dizer que fui prostituta. Se Reinaldo souber, tudo acaba. Então é melhor que eles acabem primeiro. Quero que venha até mim hoje. Vou te dar algo que pode ajudar. À tarde, cheguei à casa dela e me recebeu com um abraço. Entre, Magrela, sente-se. Me alegra te ver. Trancou a porta e foi até uma mesa. O que é isso, Marisa? Sobre a mesa estavam 3 bonecos de pano, em forma de bebês. Aqui está a solução. Vamos fazer um feitiço. Será forte para que esses homens calem a boca para sempre. Mas de onde vieram esses bonecos? São enormes. Parecem bebês de verdade. Eu mesma os fiz. São bebê voodoo. Com eles vamos fechar a boca deles. Preciso que siga minhas instruções. Coloque uma foto de cada desgraçado em um boneco. Seus corpos serão representados por eles. Ela me deu um punhado de alfinetes. Você vai espetar um a um nos bonecos, começando pela boca, para calá-los. Depois na parte íntima, para tirar o desejo. Nas mãos e nos pés, para enfraquecê-los até que parem de se mover. As pessoas acharão que é doença. E por último, no coração, será a estocada final. É importante que, quando fizer, recite esta oração. Tome, guarde bem. Marisa, tenho medo. Não quero perder minha vida com Reinaldo. Se não fizer, vai perder. É sua única opção. Está bem, vou seguir seu conselho. Obrigada, amiga. Me despedi com um abraço forte da minha amiga das ruas. No dia seguinte, sozinha em casa, respirei fundo antes de começar o ritual. Peguei os bonecos de pano, aqueles corpos mudos, grotescos, que pareciam crianças mortas, e alinhei sobre a mesa. Cada ponto de costura me lembrava os rostos daqueles homens que me assombravam. Marisa havia me instruído e agora não havia volta. Com as mãos trêmulas, enfiei o primeiro alfinete na boca do boneco. O som metálico cortando o pano me fez estremecer. Depois cravei outro nas partes íntimas e mais um nas mãos, nos pés. Cada perfuração parecia ecoar como um grito sufocado dentro da minha cabeça. Quando terminei, escondi os bonecos no fundo de um armário, como quem enterra um segredo imundo. No primeiro domingo após o ritual, a igreja estava cheia como sempre. O cheiro de perfume barato misturado ao de madeira envernizada impregnava o ar. E então os vi. Os 3 irmãos estavam sentados na segunda fila. Pareciam diferentes e abatidos. Quando o culto começou, abriram a boca para dizer Deus te abençoe. Mas as palavras se perderam em tosses secas, violentas, que soavam como pulmões sendo arranhados por dentro. Engasgavam com a própria saliva, os olhos lacrimejavam e o rosto ficava vermelho como se estivessem se afogando sem água. As pessoas próximas cochichavam. É só uma gripe, nada demais. Mas eu sabia, eu sentia. Aquela dor era o reflexo do alfinete que perfurava a boca costurada do boneco. No segundo domingo, a cena foi ainda mais grotesca. Durante as orações, todos levantaram as mãos ao céu, mas os 3 irmãos permaneceram imóveis. Forçavam os dedos, tentavam abrir a palma da mão, mas os músculos não obedeciam. Vi as veias inchadas, as articulações rígidas, os dedos contorcidos como galhos secos, prestes a se quebrar. Um deles tentou aplaudir, mas os dedos bateram uns contra os outros como ossos rachando. As mulheres ao redor murmuravam com piedade. Deus os proveja, parece artrite, talvez reumatismo. Eu apenas observava em silêncio, com o coração acelerado, sabendo que era o segundo alfinete agindo, petrificando seus membros como pedra. No terceiro domingo, a imagem deles parecia saída de um pesadelo. O primeiro chegou mancando, arrastando uma perna morta como se fosse de chumbo. O segundo e o terceiro já estavam em cadeiras de rodas, empurrados por familiares desesperados. Seus rostos estavam afundados.
A pele amarelada e os olhos fundos, cercados por olheiras roxas. Pareciam cadáveres ambulantes. Durante o culto, alguns gemidos escapavam de suas bocas secas, sons baixos, quase animais, como se cada respiração fosse uma faca atravessando o peito. Ao final, seus familiares levaram-nos até Reinaldo. Pastor, ajude-os, dê sua bênção, olhe como estão, parece que vão morrer. Reinaldo, sereno, colocou as mãos sobre suas cabeças. Eu vi o suor escorrer pela testa dos três, vi as mãos deles tremerem. Ele dizia que era apenas uma provação enviada do céu, mas no fundo eu sabia. Não era Deus, era o voodoo e meus alfinetes rasgando carne, ossos e nervos invisivelmente, dia após dia. As semanas seguintes foram um espetáculo de agonia. Primeiro perderam a voz, restando apenas grunhidos abafados, como gemidos de animais feridos. Depois, as mãos e pés cederam por completo. O corpo se curvava, magro, torto, como se os ossos estivessem apodrecendo ainda vivos. Os olhos apagados não tinham mais brilho humano, só desespero e dor. O cheiro de doença começou a impregnar o ar ao redor deles, um odor agridoce de carne suada e febril que fazia os outros se afastarem. A congregação murmurava, alguns choravam, outros olhavam com medo. Todos chamavam de doença misteriosa. Eu, na primeira fila, segurava firme a Bíblia contra o peito, escondendo o sorriso que teimava em nascer. Mas eu sabia que ainda faltava o golpe final. Uma quarta-feira à noite, tranquei o quarto. Acendi uma vela negra. A chama tremia, como se o próprio fogo tivesse medo. Coloquei os 3 bonecos alinhados na cama, imóveis, como pequenos cadáveres esperando sepultura. Peguei 3 alfinetes e respirei fundo. Cada perfuração parecia uma sentença de morte, o primeiro cravado no coração. Afasto você do meu caminho. O segundo, atravessando o pano até entortar. Libero você da vida material. O terceiro, afundando com força. Atravesse a luz e vá às trevas. Minhas mãos tremiam, mas junto ao medo veio um alívio perverso, como se eu tivesse tirado um peso das costas. Naquela mesma tarde, Reinaldo recebeu 3 ligações. Eu o ouvi repetir com a voz embargada: Pastor, eles se foram, para sempre. No domingo seguinte, a igreja estava mergulhada num silêncio pesado, quase sufocante. O cheiro de flores misturado à madeira de caixão enchia o templo. 3 caixões, lado a lado, repousavam diante do altar. A congregação soluçava, alguns desmaiavam, outros se abraçavam em desespero. Reinaldo, com a voz trêmula, conduzia a oração, pedindo força para as famílias. Eu, na primeira fila, com a Bíblia entre as mãos, observava os caixões fechados. Meus lábios se moveram num sussurro quase inaudível. Não foi Deus, fui eu. E pela primeira vez, senti que a dor deles tinha se tornado a minha vitória. As pessoas choravam, erguiam as mãos, pediam força para as famílias. Eu olhava os caixões e escutava as orações. Sabia que, ao terminar a bênção, os corpos seriam enterrados e meu segredo sombrio permaneceria. A morte daqueles 3 irmãos ficou na memória como 3 tragédias estranhas. Todos chamavam de mistérios de Deus. Mas não eram mistérios, muito menos de Deus ou de Cristo. Foram feitas pelas minhas mãos, domingo após domingo, usando aqueles bonecos voodoo para fazê-los desaparecer para sempre. Meses depois, Reinaldo me pediu em casamento diante de todos, Bíblia em mãos e um sorriso enorme. A igreja aplaudiu e chorou. Eu assentia contente, sabendo que o melhor que fiz foi realizar aquele feitiço. Se não tivesse feito, teria perdido o único bem que tive na vida. Com o tempo, comecei a ajudar na igreja. Criei um pequeno grupo para mulheres e crianças, para ouvi-los e aconselhá-los. Passei a ler mais sobre Cristo, versículos que antes me pareciam bobos, agora falavam direto ao coração.
Sou feliz ao lado de Reinaldo, e sempre que ele prega, encontro uma parte de mim em suas palavras. Embora ele nunca soubesse a verdade sobre aquelas mortes, eu me agarrava à ideia de que Deus me dava uma segunda chance de viver. Hoje vivo grata, com um lar acolhedor, amor, respeito e um nome respeitável. Nunca mais me envergonharei do que fui, uma mulher prostituta. Aprendi com o tempo que sempre há uma nova vida pela frente, que sempre é possível melhorar e encontrar o amor. Sei perfeitamente que devo estar sempre agradecida, pois esta vida que vivo foi possível graças àqueles bonecos voodoo e à magia negra.